Konnichiwa Yokoso! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Subistas da Depressão, e da nossa série Um Samba, Uma História, série essa que visa relembrar desfiles antigos do Carnaval de São Paulo, sempre com viés um pouco histórico, com curiosidades, entrevistas e também com periódicos de jornal. Hoje nós vamos relembrar o desfile de 2008 da Vila Maria, desfile esse em homenagem à imigração japonesa. Então venha conosco viajar nesse desfile luxuoso e belíssimo lá da Escola da Zona Norte de São Paulo. Ficha técnica da escola. Enredo Irashaimase, milênios de cultura e sabedoria no centenário da imigração japonesa, o presidente Serginho, o carnavalesco Wagner Santos, o mestre de bateria, o mestre Mi, e o mestre Salio Porta-Bandeira, Everson e Cíntia. Agora nós vamos dar uma breve contextualização histórica no enredo da Vila Maria de 2008. É sempre bom a gente ter em mente que o processo de imigração no Brasil ele vai ser acelerado por volta do final do século XIX, no meio para o final, para ser mais exato, quando vai haver a necessidade de uma mão de obra para as lavouras de café. É sempre bom a gente ter em mente também que o processo de escravidão no Brasil, do tráfico de escravos, ele se encerra em 1850. Então, com isso, as lavouras elas necessitavam de troca de mão de obra. E com isso, a imigração foi um processo mais, vamos dizer assim, lucrativo para as lavouras e para os grandes fazendeiros. Só que a relação de amizade do Brasil com o Japão já acontecia ali no final do século XIX. No decreto de número 2489, de 31 de março de 1987, era decretada a paz perpétua e a amizade constante entre os Estados Unidos do Brasil e o Império do Japão, assim como entre seus cidadãos e súditos respectivos. Essa lógica, no caso de união entre Brasil e Japão, promulgava a possibilidade de um processo de imigração de forma mais massiva. Só que esse processo só vai acontecer por volta de 1908, quando o navio histórico chamado Kasato Maru sai do Japão e desembarca no porto de Santos. A vinda dessa imigração de japoneses de forma massiva se dava porque o Brasil necessitava de mão de obra para trabalhar nas fazendas de café, principalmente em São Paulo e no norte do Paraná, e o Japão precisava aliviar a tensão social no país causada por seu alto índice demográfico. E assim nasce o processo de imigração japonesa. A cidade de São Paulo é a cidade com maior concentração de japoneses fora do Brasil, no caso, japoneses descendentes, tá? É sempre bom a gente pontuar isso aqui. Além disso, a imigração japonesa é muito constante nos enredos dentro do Carnaval paulistano. Em 1983, a Barroca Zona Sul já tinha homenageado 75 anos de imigração. A Vai Vai, em 98, no seu enredo campeão, Banzai Vai Vai, homenageou naquele ano os 90 anos da imigração japonesa. E assim, em 2008, a Vila Maria faria o centenário. É um enredo, ao meu ponto de vista, no caso, né? Eu também sou historiador, eu acho que esse enredo é muito interessante, ele é muito importante. Por mais que a Constituição dos japoneses na cidade de São Paulo tenha algumas questões envolvendo, por exemplo, o apagamento dos negros na região da Liberdade e outras várias questões, o fato é que a imigração japonesa faz parte do tecido social da cidade de São Paulo. Então, um enredo sobre o Japão numa escola como a Vila Maria, que está exatamente no bairro Jardim Japão, faz todo um contexto interessante e imponente. O desfile da Vila Maria é, acima de tudo, uma conjunção de vários fatores que fazem ele ser antológico. E um deles é exatamente o seu samba. O samba de 2008 da Vila Maria tem como compositores Dão, Véia, Martins, Nando e Moleque Pará. O seu refrão principal, Estrelas Vão Brilhar, Vila Maria Vai Passar, Irashaimase, este povo do Oriente, da terra do sol nascente. Aqui nós temos exatamente um convite a não só os imigrantes japoneses, mas também a todos presentes nessa homenagem do centenário da imigração japonesa. Irashaimase significa, na língua japonesa, seja bem-vindo. Na sequência do samba, nós temos as representações do Japão do presente com do Japão milenar. Abrem-se os portais, as tradições de uma cultura milenar, preservam seu jardim oriental e a arte de cultivar. Na religião, celebração, a cerimônia do chá. Aqui nós temos exatamente o abre-alas, com seu imenso portal, que na tradição japonesa se chama Tori, e também não só a cultura do que é o Japão de hoje, mas também do que foi trazida pelos imigrantes para o Brasil
lá em 1908. Em seguida, nós temos a cereja do bolo desse samba maravilhoso. No Ocidente se tornou realidade a conquista do Tratado da Amizade e, com a honra de um samurai guerreiro, cruzou os mares rumo ao solo brasileiro. Aqui nós temos a missão daquele decreto que eu avisei antes, de 1891, que promulgava exatamente a união entre o Brasil e o Japão como nações amigas. Aqui nós temos exatamente não só a celebração deste tratado, mas também a vinda destes imigrantes que são chamados pela escola como samurais. Em seguida, nós somos levados talvez a um dos melhores refrões já feitos no Carnaval de São Paulo. Pra massa toda aplaudir, a bateria tá aí, vem ver. E vamos comemorar o centenário, brindar, saqui. É uma mistura do Brasil com o Japão que deu muito certo e que levantou o sambódromo do AMB naquele ano de 2008. O fato é que o samba ele continua depois falando dos aspectos culturais do Japão, não só que ainda está lá no país, né, na Ásia, mas também no que está aqui no Brasil se modificando, como aspectos do dia a dia, aspectos exatamente da culinária, que talvez seja a questão mais interessante, mais, vamos dizer assim, brasileira e nipônica que existe no país. E o samba termina exatamente desse acordo, né, nesse agradecimento da imigração japonesa para o Brasil. O fato é que o desfile é arrebatador. Acho que dificilmente teremos um desfile desse parecido em São Paulo. Um desfile que tinha 5.000 componentes desfilando, que saiu no tempo de 62 minutos. Então você imagine que foi um desfile ao mesmo tempo que foi leve, as fantasias quase nenhuma tinham costeiros. Além disso, nós temos uma abertura talvez das mais impactantes que eu já vi no carnaval, seja de Rio de São Paulo, que são exatamente aqueles homens vestidos na representação do teatro kabuki, todos eles em movimentos leves, segurando leques, representando exatamente essa leveza da cultura japonesa. Logo em seguida nós temos o Abre-Alas, que é praticamente uma cidade. São 137 metros de comprimento, representando exatamente a cultura japonesa, não só no seu aspecto arquitetônico, mas também no seu aspecto religioso, já que tinha um budinha dando um tchauzinho para a plateia, e atrás representações de samurais e de geishas, e também de lutadores de sumô, que são figuras típicas da sociedade japonesa. Outro destaque são exatamente as baianas, vestidas de geisha numa roupa super luxuosa e com sombrinhas feitas exatamente lá no Japão de bambu. Então, seja uma leveza e uma riqueza muito grande. Além disso, quase toda a escola estava com adereço de mão. Nenhuma fantasia tinha costeiros e as outras alegorias seguiram toda essa lógica de luxo e de movimentação. Aliás, a Vila Maria já vinha numa pegada de grandiosidade no desfile de 2007, quando a escola foi vice-campeã no enredo sobre a cidade de Cubatão. Além de todo esse contexto, a grandiosidade dos desfiles da Império de Casa Verde fizeram com que o Carnaval de São Paulo também tivesse que crescer e muito nas suas alegorias. Então por isso que a Vila Maria, eu diria que ela é o ponto inicial de um processo que outras escolas vão seguir nessa mesma lógica de alegorias gigantescas, nesse espetáculo visual que se tornou o Carnaval de São Paulo. O ano de 2009, inclusive, 2009 e 2008, mas aqui no caso de 2008, é o início dessa alegorização gigantesca. Outro destaque é a bateria da Vila Maria, que veio representando a bandeira do Japão, a Hinomaru, onde no meio tinha ali os componentes vestidos de vermelho e ao redor deles vestidos de branco. Outro destaque foi a rainha da bateria, Yuka-chan, que veio do Japão, no caso uma japonesa, que aprendeu a sambar no Brasil e que fez um espetáculo ali à parte, um show dela. Assim, a Vila Maria chegava no Carnaval de 2008 como uma das grandes favoritas. Ela tinha sido vice-campeã no passado, mas além da Vila Maria, a Vai Vai, a Mocidade Alegre e a Rosa de Ouro também despontavam como futuras candidatas ao título do Carnaval de 2008 naquele ano. Porém, no caso, né? Houve um princípio ali de desconforto, porque a porta-bandeira, no caso a Cíntia, estava com uma fantasia muito pesada e segundo a escola isso tinha dificultado a evolução dela no desfile. Por isso que, no caso, na visão da escola, essa seria a justificativa de não ter conseguido tirar notas 10 em Mestre Sala e porta-bandeira. No caso, a escola tirou 3,9,75. O fato é que a Vila Maria ela ficou em terceiro lugar naquele ano, perdeu o título para a Vai Vai, que terminou empatada com a Mocidade Alegre, que
também as duas fizeram desfiles belíssimos. Aliás, 2008 é um ano de carnaval muito bom e de boa qualidade em São Paulo. Por mais que a Vila Maria não tenha vencido o carnaval daquele ano, o fato é que ela ficou marcada na história como um dos desfiles mais luxuosos, mais impactantes, mais bem acabados, eu acho que em termos de fantasia e alegoria. Foi uma junção perfeita. Embora um jurado teve, vamos dizer assim, a coragem de dar 9,75 para as alegorias da Vila Maria naquele ano, mas aí, né, coisa de jurado que a gente não vai entender nunca. O fato é que a Vila Maria vai passar por um processo um pouco ali de problemas, no caso no Carnaval de 2009, 2010, vai voltar a ser terceiro lugar em 2011 no desfile sobre o Teatro Amazonas, lá de Manaus, capital do Amazonas. Com isso, a Vila Maria ficou para a história, do meu ponto de vista, não só por causa que tinha uma alegoria de 137 metros, porque tinha 5.000 componentes, mas não é só isso. É um desfile histórico porque tem um bom samba, tem um bom conjunto visual, é um dos melhores trabalhos do Wagner Santos, que é, na minha opinião, um dos melhores carnavalescos de São Paulo, e ficou para a história. Essa é a verdade, por isso que ela está aqui no nosso quadro Um Samba e uma História. É isso, se você tem algum desfile, algum samba ou alguma outra curiosidade do Carnaval de São Paulo que você queira que a gente fale aqui no nosso quadro, mande para nós, escreva aqui nos comentários. E é isso, não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Não deixe de ativar o sininho para você saber das nossas novidades, dos nossos vídeos que vão ser lançados. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e de, quem sabe, também compartilhar esse samba aí, esse vídeo para os seus amigos. Não deixe também de seguir meu podcast, Sampa Samba, que lá eu falo de outros assuntos do Carnaval de São Paulo, autorizações de enredo e outras coisas mais. Não deixe também de me seguir nas redes sociais, Emerson Carnaval SP. É isso, gente, até mais e tchau. Ou no caso, arigatou gozaimasu.